Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz. E eu sou o Pedro. Você está ouvindo? O Mapa da Palavra. E a palavra de hoje é... Janelas. Amigos, dizem que os olhos são a janela da alma. Aí a gente resolveu investigar para onde as janelas do mundo podem nos levar. Foi uma experiência incrível. Embarque nessa conosco e aprecie a paisagem que cada janela pode revelar. Pois é, Luiz, e revelar é um ótimo verbo para a gente começar a falar. Mas primeiro a gente precisa revelar para os nossos ouvintes a origem dessas palavras, né? Porque é muito importante a gente saber de onde elas vêm. A palavra em português, janela, tem uma origem divina, meu irmão. Acredita? Enquanto window em inglês e fenêtre em francês tem origens mais, digamos, mundanas. Pois é, em inglês a palavra window vem do antigo Norse, ou seja, escandinavo pré-histórico, e falava vindauge, que quer dizer wind, e auge, que quer dizer olho. Então a janela era o olho para o vento, olhar o vento. Interessante, Olha hein? que legal. Pois é. E a palavra fenêtre em francês, ela vem de fenestra, do latim, que quer dizer, na verdade não é bem do latim, é do etrusco, e que quer dizer espaço. E o mais interessante de tudo, irmão, é que em alemão, olha só, não tem nada a ver, a palavra é Fenster, ou seja, o alemão tem uma raiz etrusca também. Em espanhol existe a palavra ventana, que vem do pequeno deus Ventus, que quer dizer vento, né? Mas a nossa janela em português, de acordo com o etimologista Henrique Rossi, vem de janua, que quer dizer porta. Então janela, ou januela, significa pequena porta. E o engraçado é assim que janua significa a entrada de um país, a fronteira, o acesso. Né? E esse deus Janus, que dá nome a tudo isso, era um deus de duas caras. Ele representava a entrada e a saída, o início e o fim. E a cara da frente tinha a outra atrás. Olha. E acredita que daí que vem também a palavra janeiro, que é o primeiro mês, é o que olha para trás, o ano que acabou, e olha para frente, o ano que vem. O janeiro, o mês de Janus. Exatamente. Doido, né? Janela e janeiro terem a mesma origem divina. Por falar em divino... meu amigo, eu fui pesquisar sobre religião. Mas aí a gente se pergunta, o que janela tem a ver com religião? Boa pergunta. É só lembrar dos vitrais que você pode ver em várias igrejas pelo mundo todo. E tudo começa bem lá para trás, na época dos deuses antes de Cristo, quando ainda não existia esse conceito do Deus cristão, né? Lá pelo século X antes de Cristo, ou seja, 1000 anos antes de Cristo, os babilônios na Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje, os egípcios também, eles já tinham janelas de vidro. E eles já tinham objetos de vidro colorido, que é o primeiro passo para se ter um vitral, eu ter o vidro colorido. Uau, eu imaginava que vitral seria uma coisa só da Idade Média. Então, na Idade Média, na Inglaterra pré-Idade Média, surgiram os vitrais como a gente conhece hoje, que foram as primeiras janelas de vidro colorido nos primeiros templos cristãos no que seria, depois, mais tarde, a Inglaterra, porque na época nem Inglaterra existia, lá pelo século 8, 9 depois de Cristo. Que legal! E esses vitrais contavam histórias também ou eram só cores? Por enquanto eram só cores, porque eram coisas mais simples. A grande expansão e a contação de histórias nos vitrais chegaram na Idade Média com a arquitetura gótica, aquelas grandes catedrais que faziam
você olhar para o céu, olhar para Deus, admirar as janelas, os vitrais. E a partir daí eles começaram a contar histórias, determinando uma ordem para você ler cada janela. Como revista em quadrinhos, só que é uma enorme catedral, né? Exatamente, uma revista em quadrinhos gigante. Que louco! E como a luz entrava, né, banhava com aquelas cores. Agora, o engraçado é que a gente pensa muito a ideia de janela como sendo aquele objeto, né? O vidro, a cor, a luz. Só que a ideia original, você pensa até em window, né? Eye of the wind. O olho do vento. O olho do vento é que não é que a janela é o objeto, a janela é o buraco. Né, o espaço que você tem. Porque antes mesmo de existir o vidro, você já tinha construções com janelas, né, com espaço para entrar ar, para entrar luz, para sair fumaça, para saírem os cheiros desagradáveis. Então, esses furos, eles tinham funções e muita da arquitetura passagem de um estado para o outro, ou então o acesso de um estado ao outro, mesmo que seja só observando. Necessariamente, a janela, ela traz um golpe de visão, e é um golpe de visão escalar. Olha que interessante isso que eu descobri na pesquisa, Luiz, porque quando você está dentro de um espaço, olhando para a janela, a tua escala é uma escala humana próxima, né? Os objetos têm aqueles tamanhos. Mas para fora da janela, você já tem uma outra escala, né? Que é a escala da paisagem, da qual você só vê um pedaço. E se você também se mover dentro do quarto ou da sala onde você está, você tem acesso ao resto da paisagem. Então, toda janela, ela cria uma diferença de escala. Eu achei isso muito interessante. Muito legal. E tudo começa na janela como elemento arquitetônico, porque é o princípio de tudo. É verdade. Para a gente falar desse assunto da arquitetura, é hora da gente mandar beijo para uma pessoa muito especial. Ai, quem que a gente vai mandar beijo? A top de todas. Beijo para Silvete Montilla. Ê, Silvete. Porque é hora de jogar no Google. E o que o Google nos disse? Dessa vez eu pesquisei em duas partes. A primeira, que a gente vai falar agora, em português, no Google, é quase tudo sobre a janela como elemento de arquitetura. Ah, sim, então, o objeto, né? Janela, do não do objeto espaço. em si. Uhum. Exatamente. Fala dos materiais, como madeira, ferro, alumínio, aço, PVC, que é plástico, vidro. Fala como elemento de design, como elemento de arquitetura. Nada relacionado às construções sociais e culturais que a janela carrega também. É uma coisa bem prática os resultados do Google em português. Bem técnica. Bem técnica. Mas é a base que a gente tem e precisa para falar da janela como construção social, cultural, essa diferença de escalas que você falou agora há pouco. E foi um pouco do que eu vi nessa exposição que eu fui visitar em São Paulo. Que legal. Olha só, eu acho que até encaixa aí uma citação que um arquiteto brasileiro muito bom, chamado Gualberto Júnior, me deu. Ele fala assim, a porta, ela é uma permissão. Por isso que você entra pela porta, você sai pela porta. Mas a janela é sempre uma possibilidade. Porque a janela, ela impede a tua passagem, na verdade. Porque ela bloqueia a tua parte de baixo, da cintura para baixo em geral. As janelas, no seu maior caso de existência, né, elas são da nossa cintura para cima e pegando um pouco do espaço acima da gente. Então ela é impeditiva, apesar dela ser libertadora. E esse paradoxo é maravilhoso. Então, sobre a exposição que eu fui visitar, ela está acontecendo em São Paulo. Para quem for de São Paulo e estiver ouvindo logo na estreia o nosso podcast, ainda dá tempo de ver a exposição. Ela fica na Japan House, que é um centro cultural em São Paulo, administrado pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão, para promover a cultura japonesa, para promover o país e para funcionar como uma janela do país onde ela está para o Japão, que é da onde ela vem. Olha.
E essa exposição que eu fui visitar tem um nome bem curioso, chama Windowology, como se fosse numa tradução livre, o estudo das janelas. Janelografia. Janelografia também, boa. O nome da exposição, Windowology, é Estudo de Janelas no Japão. E que interessante. E o que você viu lá? Me dá um pouquinho. Abre a janela para mim. O espaço de exposição não era muito grande, mas tinha algumas coisas bem interessantes. Mostrava muito a janela, não como o elemento de design que a gente acabou de falar, como um elemento arquitetônico, mostrava muito mais a relação do comportamento das pessoas com a janela. Como mudava o comportamento das pessoas em relação à janela, conforme o tipo de janela. Olha, me fala mais. Isso refletia não só a questão técnica da janela, mas muito mais a sociedade e a cultura onde a janela está localizada. Que interessante. No Japão, por exemplo, que você falou dos indígenas americanos, dos povos originários americanos, no Japão você tinha a mesma coisa. Da janela nas artes e nos trabalhos manuais, por exemplo, para fabricar papel. As construções tinham as janelas planejadas de uma certa maneira para fazer a secagem do papel. Que perfeito, porque com a diferença de pressão, né? Se você tem uma janela mais larga e uma mais curta, o ar, pela coisa da física... O tamanho, né? a posição... Ele vai numa direção, ele flui, né? O vento é fluido. Exatamente. As janelas também mostravam muito em artes, como o mangá, por exemplo, japonês, tinha histórias em quadrinhos japonesas falando em volta da janela. E o mais legal, Pedro, é que tem uma réplica de uma casa de chá no meio da exposição. Assim, de verdade? Enorme? Tamanho 1x1. É uma casa pequena de chá, do tamanho de um quarto pequeno, mas réplica de papel. Não é uma réplica maquete construída, com móveis e tal. É só réplica de papel para a gente focar no importante da exposição, que são as janelas. Que lindo! Mostrando como, quando você abre as janelas totalmente, como você ventila o espaço. Tem vídeos mostrando casas de chá no Japão, como o ambiente muda conforme o sol passa durante o dia e as janelas estão abertas ou fechadas. Que lindo! Coisas muito interessantes. E o mais legal é que isso tudo foi feito por um instituto de estudos de janela. Oi? Existe um Window Research Institute no Japão. Nossa. Essa exposição foi feita originalmente em 2017, há 4 anos atrás, para comemorar os 10 anos do Instituto, que começou lá em 2007, em Tóquio. E é uma exposição que, ao sair do Japão, se tornou itinerante e passa pelas Japan House de 3 cidades no mundo. Los Angeles, onde ela já esteve, agora em São Paulo, até o domingo, dia 22 de agosto, para quem quiser visitar. E depois ela vai para a Japan House de Londres. Uau! Olha que legal. Então não percam, se vocês estão em São Paulo, ouvintes, corram para lá. Porque acho que ainda vai estar em tempo, né? Quando o nosso podcast for ao ar. Sim, se você estiver ouvindo na estreia, no dia da estreia, pode correr lá no sábado ou no domingo, que vai estar aberta a exposição. E um bônus. Tem uma outra exposição no mesmo local, lá na Japan House, em São Paulo, sobre pictogramas das Olimpíadas. Que barato. Um assunto que não tem nada a ver com a nossa janela, mas é bem interessante. Bom, é uma janela para o conhecimento, não deixa de ser... Ai, ai. Com certeza. Agora, você sabe o que eu acho mais louco, Luiz, nessa história toda de janelas? É que a janela é considerada quase um objeto de Schrödinger. Aí você pergunta assim, como assim?
A janela, ela foi equivalente, assim, filosoficamente, a uma membrana. E a membrana, ela não faz parte nem do lado de fora, nem do lado de dentro. Ela é uma coisa em si. Então a janela, ela marca a transição entre o fora e o dentro. Mas ela em si, ela não é nem fora, nem dentro. E eu acho isso sensacional, porque a gente está falando de um objeto que é e não é ao mesmo tempo. Que é, não é? E uma outra coisa muito legal sobre janela que eu aprendi nessa pesquisa toda que a gente fez. As pessoas falam muito da janela se abrir para o mundo, etc. Mas as pessoas não podem esquecer que janela tem duas funções, na realidade. É abrir e fechar. Isso mesmo, claro. Então, ela te abre para o mundo, mas também te protege. Verdade. E olha... Inclusive, é uma coisa bem interessante para os dias de hoje, nessa pandemia em que a gente fica entre o reabrir ou fazer lockdown. Exato, porque é engraçado isso, né? Que no nosso inconsciente, no nosso imaginário, principalmente o imaginário aqui brasileiro, a janela é sempre associada com passagem, entrada, transição, e muito raramente se fala de janelas fechadas, é sempre uma coisa menos estatisticamente comum. Achei legal. Então, Luiz, você sabia que essa coisa de dentro e fora, essa simultaneidade, é a característica do sistema operacional Windows? É verdade? É, porque o Windows faz uma coisa muito interessante. Ele não faz nada, na verdade. O Windows é só um desenho, uma janela para o que está acontecendo de verdade dentro do computador. Sim. Então, lembra que quando eu falei sobre pesquisa no Google, eu fui pesquisar em inglês também. E em inglês são 7 páginas de resultados só sobre Microsoft Windows. Uau, que legal. Primeiro resultado na 7ª página, diferente disso, é uma loja de material de construção, para você ver. Nossa, que desanimador. Não é? E não tem resultado nenhum, nem em português, nem em inglês, logo de cara, sobre janela na música, por exemplo. Tem músicas tão legais. Oxi. Por exemplo, eu fui pesquisar janela, música, pra aí saber o que vem de importante. E tem aquela música do Beto Guedes, Paisagem na Janela. A janela... Na janela lateral, no quarto de dormir. Que lindo. Tem Legião Urbana, Quando o Sol Bater na janela do teu quarto. Olha só, verdade. Nem lembrava. E mais recentemente teve Ana Vitória, que fez a música Me Conta da Tua Janela. Olha Muito só. legal. Mas é assim, me conta, tipo, fala pra mim sobre a sua janela ou me conta histórias a partir da sua janela? Tipo, passa aqui depois das 6, vamos lá conversar um pouquinho. Que ótimo, adorei. Pois é. E Luiz, assim, vamos falar pelo lado pessoal. Se eu pergunto pra você, Luiz, quando eu falo janelas, o que vem à sua cabeça? Minha maior lembrança com janela, Pedro, é de pequeno, na casa da minha avó, na janela da sala, olhando os aviões pousando e decolando aqui do aeroporto de Congonhas, que é perto de onde eu moro. Traz uma lembrança assim, muito gostosa de infância. E também de estar na janela se divertindo e olhando a vida passar, as pessoas passarem. E você? Que lembrança que você tem de janela? Eu tenho uma lembrança muito pessoal de quando eu era muito pequeno. Eu morei no Egito e teve a guerra com Israel, a Guerra de 6 Dias. E eu me lembro que a gente teve que fugir, como corpo diplomático, fugir e depois voltava. E quando a gente voltou, no nosso apartamento tinha umas janelas gigantescas, lindíssimas. Mas quando a gente voltou, a nossa sala estava coberta de vidro quebrado, assim. Então... Eu tenho até hoje, eu era muito pequenininho, mas até hoje eu lembro desse caminho gigante de vidro quebrado, tudo brilhando assim, mas perigosíssimo. Minha mãe não me deixou ir na sala. Então é engraçado isso, é uma lembrança meio Janela pode ser uma experiência boa ou ruim, né? Mas a pior de todas as experiências devem ser aquelas pessoas que compram aquelas tours para ir pela Europa, janelas da Europa.
Claro, porque você só vê tudo de dentro do ônibus, né? Porque são tipo 15 países em 4 dias. 4 dias, exatamente. A diversão da janela tem um verbo para isso. Você sabia disso? Não. Como assim? Verbo? Como? Eu fui pesquisar. No galego antigo, que é uma língua latina, assim como o nosso português, tem um verbo para isso que é o janelear. Janelear é tipo fabricar uma janela, quebrar um buraco tipo janela? Janelear é o ato de você estar na janela, vendo a vida passar, vendo as pessoas passarem, conversando, se divertindo. Fofocando é uma das atividades inclusas dentro do verbo janelear, vamos dizer assim. Que barato, olha só. Mas é muito associado à cidade do interior, ou então bairro periférico, né, suburbano, esse negócio de ficar na janela conversando, principalmente pessoas mais velhas, né? Sim. Pois então, tem um amigo de internet aqui do Twitter que falou um pouquinho sobre isso. Vamos escutar o que ele tem a dizer? Veja bem, ela pode ser tudo o que ela quiser ser, mas resolve emular justamente aquela tia de cidade do interior que vive na janela cuidando da vida de todo mundo. Só que, diferente daquela tia do interior, a janela da Gay Karen é a rede social, porque a Gay Karen não passa do quê? De uma grande fiscal de... Então, Luiz, chegou a hora do nosso público ouvinte dar a palavra. Com certeza, é a hora da nossa enquete. Oba! E a pergunta do dia é: ouvinte, você usa as redes sociais como uma janela para o mundo? Olha só, gente, responda lá no nosso Twitter, @mapadapalavrra. Você sabia que você pode abrir muitas janelas nas vidas de muitas pessoas? O Instituto Janelas Abertas, que é uma associação sem fins lucrativos, tem a missão de construir pontes entre jovens e oportunidades para formar cidadãos em um ambiente rico em aprendizado, troca e diversidade. Com o apoio de uma rede de ONGs e escolas de rede pública, eles identificam e selecionam crianças e adolescentes de baixa renda por meio de um processo seletivo extenso. E aí, conseguem uma bolsa de estudo em parceria com a escola Eleva. E você pode ajudar. Procure no link que nós colocamos no nosso site a maneira de você poder ajudar. Não só com contribuição, mas também com uma contribuição mensal. Ajude a abrir janelas e portas. Pois é, Luiz. E olha só, a janela é uma coisa que nos acompanha a vida inteira. Por exemplo, quando a gente é criança, e eu já fiz, aposto como você também, todos os nossos ouvintes também fizeram, o desenho de uma casa. Quando a gente desenha a casa, né? Aquela casinha assim, né? Um quadrado, um triângulo em cima, e aí 2 janelas e uma porta. É o geral, é o mais estatisticamente comum na nossa sociedade ocidental. E o engraçado é que a casa, nesses desenhos infantis, ela tem uma rostidade, que é um termo que o Deleuze usa. A criança vê um rosto ali. Tanto é que esses desenhos infantis, as 2 janelas parecem olhos e a porta parece uma boca. E isso é uma tendência da criança. Para ela representar o mundo, ela antropomorfiza, ela procura coisas que ela conhece. E o rosto da mãe ou do pai ou de quem a ama é uma coisa conhecida e que ela reproduz nesses outros espaços. E aí vários psicólogos, principalmente na Associação Americana de Psicologia, né, eles estudam esses desenhos. E o número de janelas num desenho é uma coisa extremamente importante, entendeu? Por exemplo, exato. Se a criança desenha uma casa sem janelas, a tendência é que ela tenha um trauma, uma dor, alguma coisa que ela queira deixar fechado, que ela não está abrindo, ela não está querendo mostrar. E quanto mais com muita atenção. Aí tem uns detalhes, por exemplo, janelas que estão muito altas. Se a criança desenha janelas muito altas, né, muito afastadas da porta, isso mostra assim, uma ambivalência para lidar com o mundo. Porque pode ser, eu tô acima
eu não quero ser vista, né? E pode indicar também que ela gosta de olhar o mundo. Sempre são coisas impares, né? Legal. Tem assim também quando você faz um desenho, uma criança tem a tendência de fazer o desenho sempre com a janela fechada, mas ela começa a abrir as janelas nos desenhos seguintes, tem a ideia de que ela está começando um processo de cura, de abertura, de integração, né? E agora o mais legal de todos é que se você tem uma casa desenhada com muitas e muitas janelas, mas a porta está fechada, indica que a criança quer ser vista, mas tem alguma coisa impedindo, e essa coisa está representada na porta. Na porta. É muito interessante isso, né? E é muito interessante olhar para a criança, porque como a criança ela não escreve, ela ainda não está colonizada pela linguagem, muito da linguagem dela é gráfica, é representativa, né? Então a janelinha tá sempre presente ali de um jeito ou de outro. Toda criança tem uma janelinha, né? Com certeza. E é talvez a janela mais importante para uma criança que está dentro dela. É mesmo. Que é a janela dos dentes. Ah, tá. Eu tava achando que era tudo psicológico. Como assim dos dentes? As crianças, quando perdem os dentes de leite, ficam com aquele buraco e a gente chama de janela. Ei, janelinha. Janela, janelinha. Uhum. E eu fui estudar, Pedro, tem umas coisas bem interessantes. Ah, é? Por exemplo, estatisticamente provado, 95% dos casos, os dentes caem numa ordem pré-determinada. Ah, é? Primeiro os dois incisivos de baixo, frontais, depois os dois de cima, e depois os demais 16 dentes que a criança tem, totalizando 20 dentes de leite. Porque a criança tem menos dente que adulto, né? Estranho. Adulto tem 32, sem contar os sisos, que tem gente que tem gente que não tem, né? Mas esses 20 dentes de leite têm uma função muito importante. Você imagina, a boca de uma criança é muito menor que a de um adulto, não vai caber 32 dentes. É verdade, seria uma criança muito esquisita. Mas os 20 que estão lá têm a função deles, que é moldar o espaço para os 32 chegarem depois. Entendi. A dentição definitiva. É para manter a mandíbula preparada para o que vem. Então, por exemplo, se a criança perde um dente fora da ordem, fora do momento correto, por um acidente ou por alguma outra questão... Criança porca que não escova dente. Com cárie, coisas assim. Às vezes colocam aparelhos para manter o espaço correto para que os dentes definitivos depois nasçam de uma maneira natural e ocupem cada um o seu espaço. Olha só, eu acho muito doida essa história de dente de leite, um dente que cai, mas agora faz mais sentido, né? Como se ele guardasse um lugar. O engraçado é que as coisas na natureza são diferentes. Os humanos e os mamíferos superiores, macacos, por exemplo, têm essa dentição dupla. Tem um dente de leite, que a gente chama de leite, e a dentição definitiva. Sim. Mas, por exemplo, tem animais que têm dentição única, como os castores. É uma dentição única que cresce a vida toda e eles têm que estar sempre mastigando alguma coisa para desgastar o dente, para eles não ficarem dentes muito grandes. Porque eles podem morrer, né? Se não consegue abrir e fechar a boca. A boca não consegue se alimentar, morre. E tem animais que têm várias dentições, como o tubarão, por exemplo. Cai um dente, nasce outro no lugar, e se cair de novo, nasce outro. Tá. Até porque o tubarão, todos os dentes são o mesmo, né? Tipo um triangulinho, né? Os nossos têm vários formatos. Formatos diferentes, porque cada um tem a sua função dentro da boca da pessoa. Tem os dentes mais pontudos para rasgar, tem os dentes para você mastigar, que normalmente são os mais laterais. Que interessante. Cada um tem uma função. A ideia, assim, é um mundo por si só, essa coisa dos dentes das crianças. Uau. E tudo começa na janelinha. Por isso que a gente fala que a janela é
uma passagem para um mundo, assim, diverso. Nossa, muito legal. Muito legal. E o nosso mapa também, né? Porque a gente chega na parada e depois vai olhar a paisagem, a gente acaba aprendendo muito mais do que só sobre janelas, né? Eu tô aqui de cara com essa história da dentição, da janelinha da boca da criança. Olha, nota 10. Muito legal. E Pedro, não é só o dente de leite da criança ou a rede social, que são janelas metafóricas na nossa vida. Tem também a televisão e a tela do cinema, não é? É verdade, né? Eles falam que a televisão é uma janela para o mundo. Agora, olha que irônico. Nós que temos uma tradição de novelas que falam de todos os temas, etc. Você acredita que nós só temos uma novela no Brasil que tem o nome Janela? Ou tem a palavra janela no nome? Por incrível que pareça, porque é um meme tão perfeito, né? Bom, se chama Janela para o Céu. E essa novela, ela tem uma peculiaridade, assim, incrível. Apesar de ninguém lembrar desse nome, né? Sim. Ela foi a primeira novela explicitamente evangélica da TV Record. Nossa. E ela foi ao ar em 1997, ela só durou um mês, porque ela não era uma novela tradicional com horário dentro da programação, ela era dentro do bloco da Universal do Reino de Deus, dentro da Record. Nossa. É verdade. E ela era, tipo, misturada com os depoimentos, com aquelas outras encenações, e contava a história de um cara chamado Aparecido, vivido por Felipe Martins, que era um presidiário. E aí ele encontra Deus dentro da prisão e se converte, né? E aí a gente acha, bom, novela de evangélico, não sei o quê, principalmente na época. Amigo, ela tinha um elenco que eu vou te falar, era bem interessante. Olha só. Olha só. Aldine Miller, Lolita Rodrigues, Otávio Müller, Maiara Magri, João Acaiabe. Então, assim, atores estabelecidos. Então é uma conhecido, sim. Janela para o Céu, a primeira novela evangélica e durou um mês na Record, 1997. Que interessante. O que mais que tem de visual? Fora é porque é meio decepcionante, né? Eu achei que teriam altas novelas pra falar, mas assim... Filmes tem bastante, eu sei. Filme tem até demais. Se a gente fosse começar a falar de todos os filmes com a palavra janela, a gente ia ficar aqui fazendo um almanaque do Rubens Evaldo Filho. Né? Então, juro. Tem, assim, 2 filmes que são básicos, que você tem que saber quando fala de janelas, né? Que é Janela Indiscreta, Rear Window, do Alfred Hitchcock. Ai, com a maravilhosa da Grace Kelly, parece uma Afrodite, né? E James Stewart, em que o filme é como o cara tá com a perna quebrada, ele olha tudo da janela, né? E ele vê as janelas dos outros e todos os dramas e telenovelas que se passam na vida real. E tem um filme mais recente chamado A Mulher na Janela, que é um suspense, onde um daqueles tradicionais tropos de cinema, né, de você ver algo acontecendo dentro da casa de uma pessoa através da janela, acontece. E nós temos também um filme muito interessante chamado Janelas da Alma. Né? Que filme é esse? É um filme mais metafísico, falando de o depois, falando da alma da pessoa, etc, etc. Esse olhar de janela eu acho todo muito entediante. Mas existem outros olhares sobre janelas no cinema que são muito mais legais. Inclusive, um olhar meio amarelo. O Daniel vai falar. Daniel Cury, que entende muito de cinema, televisão, dono do blog Porcos, Elefantes e Doninhas, entende muito de cinema e ele vai falar aqui sobre um filme muito doido. Vamos escutar? Tem um filme italiano do gênero giallo, que é uma espécie de filme de mistério com terror italiano, que é um gênero típico italiano. Chamado A Casa com Janelas Sorridentes. É um filme de 1976. O título é estranho, assim, o título não diz nada, né? Mas a história é de um jovem artista, um restaurador de obras de arte, que ele viaja para uma vila italiana afastada para restaurar uma pintura em uma igrejinha lá desse lugar. E assim que ele começa o trabalho, ele passa a receber telefonemas fazendo ameaças e alertando para ele não continuar aquele trabalho de restauração. Claro que ele continua o trabalho assim mesmo. Um amigo dele, que tinha algumas informações sobre o artista original da pintura, acaba assassinado. E aí o mistério aumenta
mais ainda. O título pode parecer não fazer sentido, mas em determinado momento do filme aparece uma casa mesmo com janelas pintadas com bocas grandes e sorridentes. Então isso aparece no filme em algum momento, né? Eu não vou contar do que se trata, mas isso tem no filme. O fato é que o que se vê do lado de fora da janela é uma cidadezinha pacata e comum. Mas à medida que essa janela vai sendo aberta, ela vai revelando algumas esquisitices, assim, mistérios, perigos, coisas desse lugarzinho, né? E isso faz pensar também que, assim, o que uma janela esconde por trás dela, né? Vistas de fora, as janelas estavam sorrindo, quer dizer, elas tinham bocas com sorrisos pintados, né? Mas do lado de dentro, elas escondiam terror, loucura, morte, enfim, um mistério que gira em torno da história do filme, que eu não vou contar o mistério qual é. O título original do filme, que é um filme italiano, o título original é La Casa dalle Finestre che Ridono, a casa com janelas sorridentes. E o curioso é que em italiano, janela se fala finestra, e o título tem finestre, que é o plural, né? Finestra é janela. E em português a gente tem a palavra defenestrar, que é jogar pela janela, lançar alguém ou alguma coisa violentamente pela janela, né? Então é uma curiosidade. Pedro, sabe o que me lembrou essa fala do Daniel? Não, o que Que acontece muito em filmes de terror. Vitrais ensanguentados, aquele splash de sangue quando morre a pessoa, por exemplo. E é principalmente, né, que é tipo assim, ai, tá dentro da igreja, tá segura. Aí... Mas não tá segura. Não tá, aliás, ninguém tá seguro em filme de terror quando tem uma janela e o personagem tá falando para outro com as costas pra janela. Vai aparecer um monstro, vai aparecer um assassino, alguma coisa vai pular ali. É um tropo clássico, né? Com certeza. Outra coisa bem clássica nos filmes, aí já os filmes mais românticos, é aquela janela que a pessoa faz aquele vapor com a respiração e desenha o coração, ou escreve eu te amo. Coisa aquela linda. Coisa bem emocionante. Assim, a janela é sempre assim uma barreira emocional, né? Tão próximo da visão, tão longe do toque. Que nem quando o Dr. Spock morre num dos filmes lá, dos 300 filmes do Star Trek, e o Capitão Kirk tá do outro lado, então ele vê o amigo morrer, mas não pode fazer nada, não pode nem tocar. Sim. E tem também a parte engraçada. Como assim? Lembra de desenhos animados? Você vê os personagens batendo na janela, parece escorrendo, criando uma meleca. Adoro! E na vida real ainda melhor, né? Tipo naqueles videocassetadas que a figura tá andando, pof! Bate no vidro e às vezes bate de novo no vidro. É muito engraçado. Sim. E tem mais no cinema, né? E nas séries. Ah, sim. Por exemplo, séries teens, os personagens que entram pela janela e o outro até grita, você não sabe usar uma porta, não? É verdade, né? A janela é sempre uma entrada. E a janela também, ela tem aquele negócio da pedrinha em filme americano, que joga pedrinha pra chamar a atenção, que às vezes ele joga tipo um tijolo e quebra a janela da pessoa. A janela. Tem outras quebras de janela no cinema também. Normalmente são crianças brincando, aquela bola de futebol, bola de beisebol lá nos Estados Unidos. E sempre tem aquela vizinha chata reclamando, né? Verdade, mas às vezes inverte, né? Que o vizinho é sinistro, mas quando os meninos vão lá pra pedir a bola de volta, não sei o que, descobrem que o vizinho é um amor, né? E quebra toda a expectativa. Super legal. Muito legal. E também tem a parte de janelas como se fossem palavras. Elas, em filmes, clipes musicais, muitos, eles colocam as janelas acendendo e apagando numa paisagem, assim, formando letras ou formando figuras. Sim, no vídeo da Kylie Minogue tem no Just Can't Get You Out of My Head, que no final parece um equalizador, né? As janelas do prédio acendendo e apagando, né? É tudo muito legal. Também tem, assim, típico no cinema, aquele tropo do observador misterioso. O filme tá rolando, aí quando olham, assim, pra uma janela, tem uma figura olhando, assim, que depois ela se esconde atrás da janela.
né? Ou puxa a Muito cortina. legal. Né? É muito legal. E tem aquela cafonalha, né? Aquela história que os olhos são a janela da alma. Ai, ai, ai. Os olhos são a janela da alma mesmo. A discussão, Pedro, é quem disse isso. Isso aí não é tipo conhecimento popular, assim, ditado popular? Não. Tem gente que diz que vem da Bíblia, embora a Bíblia não tenha isso escrito ipsis literis, existem passagens que dão essa interpretação para a pessoa, e tem gente que fala que foi Leonardo da Vinci que, na sua genialidade toda, disse que os olhos são a janela da alma, e são mesmo. Uau, e são mesmo. E olha, do jeito que ele desenhava, do jeito que ele pintava, às vezes eu acredito que os olhos são a janela da alma, porque a gente tenta entrar, a gente é convidado a entrar, às vezes a gente até consegue entrar, né? E é muito lindo isso, muito lindo. E uma coisa que nos convida a entrar, uma janela que nos convida a entrar e mergulhar de cabeça e viajar, são os livros, é a literatura. Tem coisas maravilhosas. Me conta alguns que você descobriu aí na pesquisa. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos Cecília Meirelles, autora maravilhosa, de vários tipos de texto. Ela tem um livro de crônicas chamado Janela Mágica, em que ela fala da visão dela como autora sobre a vida, em geral, sobre o cotidiano. E ela tem um poema lindo chamado A Arte de Ser Feliz, que fala sobre janela. Mas isso é uma surpresa especial para os nossos ouvintes, para quem ficar até o finalzinho do episódio. Ai, que ótimo! Oba! Olha só, o nosso podcast Mapa da Palavra dá o mapa do prazer. Pois é. E tem outras coisas também bem legais. Tem os livros infantis, que a gente já falou do universo infantil mais cedo, que mostram a janela como caminho para novas descobertas das crianças. E tem os thrillers, inclusive um livro de contos chamado Janela Indiscreta. Olha! Um tal conto de mesmo nome que inspirou o nosso Alfred Hitchcock a fazer o filme. Que barato! Muito legal. Uau! Olha, realmente, a gente ter pesquisado sobre janelas abriu para mim um monte de janela para conhecimentos novos. Tô feliz. Para mim também. Tô feliz. Tô muito contente. E vocês, ouvintes, se vocês gostaram, curtiram essa janela para o conhecimento, não deixem de continuar nos seguindo, aperta esses likes, aperta os botões, segue a gente e interajam também com a nossa página na web, www.mapadapalavra.com, onde vocês vão encontrar todo um acompanhamento visual, de imagens, referências, para que você possa ir além também, abrir uma janela para o seu conhecimento. E lá tem a nossa enquete também, não deixem de ir participar e votar. Com certeza. E como é tradição aqui no Mapa da Palavra, a cada episódio a gente te diz algo relacionado ao tema A Culpa é Dele, do excrementíssimo presidente da República Federativa do Brasil. E esse trecho durará o quanto for necessário. Podcasters em luta. Em luta, Pedro. Em muita luta. A gente quer aproveitar dessa vez que a culpa é dele para falar de um conceito, de um assunto muito importante, que é a vacinação. Olha... Você sabia que existe um conceito de janela de imunidade para as vacinas? Eu tenho uma noção, mas é melhor você me explicar isso melhor. Pois é, eu fui pesquisar. O tempo que leva para o teu corpo produzir os anticorpos da hora que você recebe a vacina até aqueles 15 dias depois da segunda dose é chamado de janela de imunidade. É o tempo correto que o fabricante, nos estudos, em laboratório e depois com outras pessoas, determina que é necessário para o corpo receber a vacina, produzir os anticorpos e estar preparado para te defender do vírus ou do que for que a vacina seja feita para te defender. Olha só, e como o nosso excrementíssimo
atrasou as nossas vacinas. As vacinas, tá tudo uma zona. Né? As nossas janelas por estão exemplo, lá no último andar. Pois é. Por exemplo, aqui no Brasil, assim como no Reino Unido, o Reino Unido também fez a mesma coisa, eles aumentaram o tempo entre as 2 doses da vacina da Pfizer, por exemplo, aumentou essa janela de imunidade contra a recomendação do fabricante, que era de 21 dias. Eu, por exemplo, tomei a vacina da Pfizer na primeira dose em maio e vou tomar a segunda dose agora, em agosto. Olha só. A minha é a AstraZeneca, então era 3 meses e bang, né mesmo? Então, eles igualaram o tempo das 2 vacinas. E ficou essa zona. E agora o governo federal está sentado em cima de milhões de doses de vacina que estão paradas, sem distribuição para os estados. Estão tendo, às vezes, que paralisar as vacinações. E por isso, por causa dessa bagunça das janelas de imunidade, a culpa é deles. Sim. Ah, e só mais uma coisinha, um detalhe. Nós queremos ver, a gente quer saber que esse excrementíssimo vai ver o sol nascer quadrado através da janela com barras de ferro. Prisão. Com barras de ferro a janela dele. Exatamente. Um beijo para todos vocês que nos acompanharam nessa exploração do mapa. Abrimos as suas janelas e agora é hora de fechar a janelinha, né, Luiz? Sim. Fala para o nosso público sobre onde eles podem nos encontrar. Importante, no nosso site mapadapalavra.com você encontra links, fotos, vídeos e outras referências visuais sobre esse episódio. Você também encontra a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, por exemplo, Mapa da Palavra. E nas plataformas de podcast, você pode ouvir o nosso podcast também no YouTube. Isso. Onde você tem legendas para acessibilidade. E a cada 2 quintas-feiras a gente estreia um episódio novo. Então, estejam conosco. A gente te espera. Tchauzinho. Tchau. A arte de ser feliz. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com pardais, borboletas brancas, 2 a 2, como refletidas no espelho do ar, marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem. Outros que só existem diante das minhas janelas. E outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Cecília Meirelles.